Boa tarde a todos. Thales, podemos começar? Bem, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Thales, sou da equipe de financeiro aqui do TOTS Gestão Financeira do RN. Agradecer aí a presença de todos vocês nessa tarde de hoje. Nós vamos falar a respeito do processo da funcionalidade de negativação de inadimplentes de pessoa física junto à SPC Brasil. É uma funcionalidade que liberamos muito recente, né, dentro do nosso módulo, e que estamos apresentando aí para todos vocês, para que a gente possa, nesse dia de hoje, né, bater um papo, mostrar como é que funciona a ferramenta, se vocês têm alguma dúvida. Então, aproveitem esse dia aí, né, façam suas perguntas. Eu vou pedir para usar somente o quadro ali de perguntas e respostas para poder fazer perguntas e deixar o bate-papo livre. O bate-papo a gente usar mais para questões relacionadas a algum problema técnico, alguma coisa assim, tá ok? Mas pelo perguntas e respostas fica mais fácil a gente responder. Então vocês vão colocando a pergunta de vocês lá, à medida que a gente for avançando na apresentação, a gente responde algumas delas, e se ficar alguma pendente, a gente responde ao final da apresentação. Então, agradecer a presença de todos, vou passar para você a palavra, Cristina. Obrigada, Thales. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristina. Eu sou analista de qualidade do TOTS Gestão Financeira e eu vou mostrar para vocês como funciona o processo de negativação de inadimplentes de cliente para o SPC Brasil. O objetivo dessa webinar é apresentar para vocês como que funciona o processo, a parte de cadastro e de execução de processos dentro do gestão financeira. Então, a primeira pergunta que vale aqui é: o TOTS Gestão Financeira fará a negativação ou a exclusão da negativação? No caso, não. O TOTS Gestão Financeira vai auxiliar a empresa no processo de negativação de inadimplentes, gerando, né, arquivos e recebendo arquivos para controle interno de execução desses processos. Nós temos aqui a implementação da parte de cadastro e da parte de processos. Então, no cadastro, nós temos um modelo de negativação, que ele funcionará como um modelo mesmo, ele pode ser único para todos os cadastros que eu vou incluir no sistema, ou eu posso incluir, ele pode ser inserido em vários outros cadastros. Na prática, nós vamos passar um pouquinho mais detalhado por todos esses cadastros e pelos processos. Nós temos também o cadastro de contrato de serviço, onde nesse contrato são inseridas informações referentes ao contrato firmado entre a empresa e a SPC Brasil. Vale ressaltar aqui, a gente vai ver lá na prática, que cada um desses cadastros é importante tanto para informações, né, de contrato firmado entre empresa e SPC, quanto na execução de alguns processos, como de remessa, que a gente vai ter uma aba, a gente preenche alguns dados na parte do cadastro de contrato de serviços, e é referente a um layout que a gente insere para processamento do dado do retorno no cadastro de modelo de negativação. Então, é muito importante o preenchimento correto desses cadastros. Nós temos, então, a partir dos cadastros, nós vamos conseguir incluir um borderô de negativação. Nós temos uma tela onde é visualizado esses borderôs de inclusão ou de exclusão. Então, quando o cliente quer inserir no SPC a negativação do nome de um cliente, pessoa física, ele vai estar disponível na visão de borderô, assim como a exclusão também vai ficar registrado na visão de borderô. Então, a partir da inclusão do borderô, o processo funciona da seguinte forma: se a empresa vai incluir o borderô, vai gerar o processo de remessa, que é um arquivo TXT que vai ser enviado para o SPC. E a partir daí o SPC fará a negativação, retornando com um arquivo de retorno, onde no sistema será feita a importação desse arquivo e será feito todo o tratamento em relação a status do lançamento,
informando no status que ele já foi confirmado, que ele já foi excluído, que ele pode ser inserido em outro borderô, caso seja preciso. E temos também o processo de baixa e cancelamento. Então, quando o cliente chega a fazer a baixa do lançamento, quer dizer que o cliente dele veio na empresa e efetuou o pagamento, vamos supor, né? Então, o que eu teria que fazer? O sistema permite a baixa desse lançamento e ele me possibilita a geração de uma remessa, né? Eu vou ter um status alterado, ele me permite a geração de uma remessa para eu enviar para o SPC para fazer a retirada do nome, fazer a retirada da negativação desse cliente. Então, no cancelamento da baixa, da mesma forma, se eu recebi um pagamento, ele não foi confirmado, um agendamento que não aconteceu, algum problema assim, onde eu não recebi o pagamento da dívida, eu tenho a possibilidade de cancelar a baixa desse lançamento. Então, como que o sistema trata isso? Ele permite o cancelamento da baixa e ele volta o lançamento para o status original, porque como eu fiz o cancelamento da baixa, eu posso gerar novo borderô pedindo novamente a negativação do cliente junto ao SPC. A parte de cadastro, como eu falei anteriormente, ela pode ser para um ou para N cadastros. O contrato de serviço é um cadastro onde eu coloco as informações referente à negativação. A gente tem uma parte também, dando até um pouquinho aqui adiantando o processo, aqui quando eu falo de terceirização, a gente está implementando no sistema também, no produto, a parte de terceirização, mas hoje a gente vai ver só a parte de negativação, e fica a dica aí para a próxima webinar. Aqui são os processos, como eu falei anteriormente, que é a inclusão de borderô, a remessa e o retorno. E eu vou falar sobre a inclusão do borderô. Então, quando é feito no momento da inclusão do borderô, como a gente tem alguns processos com tipo de operação que será negativação e poderá ser também terceirização, a gente definiu ali na visão de borderô que deverá ser selecionado qual que é o tipo de operação a ser, para que aquele borderô seja gerado na operação correta, né. Então ela tem a operação de inclusão ou de exclusão, de negativação e também, daqui a pouco, ela vai ter de terceirização também, conforme eu falei. Aí surge aquela dúvida também do que é um borderô, porque no TOTS de Gestão Financeira, a gente tem uma visão de borderô, né, um conceito de borderô como borderô de pagamento, quer dizer que é um agrupamento de lançamentos. E, na verdade, o borderô é basicamente isso, é realmente um agrupador. Então, no caso aqui da negativação, ele fará o agrupamento, né, de determinados lançamentos que serão filtrados na tela, referente a determinado cliente que está inadimplente na empresa e que eu quero que o SPC, né, faça a negativação ou a exclusão da negativação desse cliente. A remessa do borderô. A partir da visão geral, lá do lançamento, da inclusão de borderô mesmo, eu tenho a opção lá de processo de geração da remessa. Essa geração dessa remessa, ela vai gerar um arquivo TXT, né, e esse arquivo será enviado ao SPC. Esse arquivo de remessa, ele pode ser uma remessa de inclusão ou uma remessa de exclusão de negativação. Essa remessa, ela pode ser enviada uma vez, ou caso haja a perda do arquivo, né, não chegou a ser enviada ao SPC, o arquivo se perdeu, foi corrompido, tem também a opção que eu vou mostrar para vocês mais na prática, tem também a opção de reenvio da remessa, que é a remessa é gerada novamente, e essa poderá ser enviada ao SPC. O retorno de negativação. Então, quando a empresa inclui um borderô
gera um arquivo de remessa, envia para o SPC devolve esse arquivo em forma de um arquivo de retorno, onde ele tem determinados dados. Nós vamos passar um pouquinho pela parte do layout também, que a gente trabalhou com o layout padrão da SPC Brasil. E o sistema, ele consegue ler esse layout e as posições lá em que ele vai buscar os dados para controle dentro do sistema. Então, o SPC retorna esse arquivo e eu vou fazer a importação dele dentro do sistema. Aí, a partir daí, o meu processo de negativação, ele pode ser um processo de sucesso, que quer dizer que a SPC conseguiu fazer a negativação, ou se ele pode retornar com erro, faltou algum dado, o contrato não está válido, alguma coisa desse tipo, seguindo também o padrão do layout da SPC Brasil. Vamos ver na prática agora, pessoal, como é que tudo funciona? Eu vou passar aqui eu vou apresentar para vocês aqui a versão 12.1.29, que foi a partir dela que foi liberada o processo de negativação para o mercado. Então, aqui dentro do contas a pagar receber, eu tenho um menu aqui de negativação / cobrança terceirizada, que será englobado aqui também, brevemente, o processo de terceirização. Então, a gente tem alguns cadastros que são comuns aos dois processos. Então, essa parte já está pronta aqui, a gente já consegue visualizar essa terceirização aqui. Então, vamos passar por esse cadastro aqui primeiro, que é o de modelo de negativação. Eu tenho um ID modelo aqui, que é um sequencial gerado pelo sistema. Eu tenho aqui a parte da descrição, que é um campo livre, pode ser preenchido com qualquer nome para controle da empresa, né? E eu tenho aqui a aba de layout. Então, esse layout aqui, eu tenho um código de retorno que eu vou informar aqui. Eu já tenho informado aqui o 00, que é, de acordo com o layout, é de confirmação. O layout, ele é gerado com um header, detalhes, né? São 2 detalhes, eu vou mostrar para vocês o layout, e o trailer. Então, no header, eu tenho informações que ele vai ler referente à remessa. Então, quando eu gero uma remessa, é gerado um código sequencial, e esse código sequencial, o SPC identifica esse código e vai no meu arquivo de retorno lá, e ele vai saber que na posição 18 a 25, ele vai ler esse código sequencial que me foi enviado. A data do movimento indica qual posição da data do movimento será utilizada na gravação dos lançamentos. Aqui na parte de detalhe, eu tenho informações referentes ao lançamento e ao código do retorno. No caso do lançamento aqui, não é o lançamento propriamente dito. Então, na posição 50 a 79, ele vai buscar alguma informação lá do meu lançamento, né, que eu enviei a remessa para ele. No caso, ele vai buscar o CPF do cliente, porque a negativação ela é realizada através do CPF. Então, ele pega o CPF no arquivo e retorna para a gente esse mesmo CPF com o sucesso ou a falha da negativação. Eu tenho aqui também na linha do retorno, eu tenho o código do retorno. Esse código do retorno aqui serão cadastrados no sistema de acordo com o layout da SPC Brasil, códigos de ocorrência. Esse código ele poderá ser cadastrado através desse anexo aqui, ó, ocorrência do retorno. Então, eu não fiz o cadastro de todos aqui não, mas eu fiz o cadastro de um aqui, só para a gente conseguir trabalhar e demonstrar. Então, eu tenho um código de ocorrência, que é aquele que eu informei lá, que é o 00, que é uma operação bem-sucedida. Então, todo o código de retorno que tem no layout do SPC Brasil, ele precisa ser cadastrado dentro desse anexo aqui para a execução do processo. Porque se eu receber um arquivo de retorno com código de ocorrência, arquivo inválido, arquivo corrompido, o sistema não vai conseguir identificar se eu não tiver esse cadastro aqui e não vai realizar a importação. Então, seguindo aqui, a gente tem o segundo cadastro, que é o contrato de serviço.
Então, como funciona o contrato de serviço? Eu tenho aqui um sequencial que é gerado pelo sistema, eu tenho um número de contrato e entidade. Esses campos aqui, eles são livres. O cliente, ele pode ter, quando ele firmou, a empresa firmou um contrato com a SPC, ele pode ter um número que ele pode ser identificado aqui e um código da entidade, que é o SPC que informa para a empresa. Aqui no tipo de contrato, eu também tenho as duas possibilidades de negativação e cobrança terceirizada. Essa parte já está adiantada aqui na versão 12.129. Então, eu seleciono aqui como eu vou trabalhar com o tipo de contrato de negativação, eu informo esse tipo aqui. Eu tenho aqui associado ao contrato aquele modelo que eu cadastrei anteriormente. Vou abrir aqui, vocês podem ver que é o mesmo. Então, eu estou associando o meu modelo de contrato ao meu contrato. Então, são informações distintas que cada um dos dois trazem, porém, eles são associados. Então, eu tenho um campo livre aqui para eu informar uma descrição, de acordo com a necessidade, e eu tenho também a opção aqui de cliente fornecedor. Como eu falei antes, eu posso ter um modelo de contrato, né, para N contratos, no caso aqui para um, e eu posso ter para um e para N contratos. Então, se for o caso, se eu tiver um contrato, um cliente fornecedor específico para um modelo de contrato, eu tenho essa opção aqui, o sistema possibilita isso. E eu posso ter um contrato que serve para todos os meus clientes. Então, aqui na parte de contrato, na aba remessa, eu vou informar o layout de remessa. Esse layout aqui, ele foi desenvolvido através do gerador de saída e ele está disponível no book de relatórios do TOTVS Gestão Financeira. Aqui eu vou selecionar esse layout, eu vou editar ele depois só para dar uma passada, para vocês verem como que ele foi desenvolvido. E eu tenho aqui o diretório de destino, eu posso informar esse diretório de destino aqui no meu contrato, que ele vai ser um default. A partir do momento que eu fizer toda remessa gerada no sistema para esse contrato aqui vai ser salvo nesse caminho aqui. É um default que agiliza o processo, né? Que ajuda. Aqui no nome do arquivo, eu tenho uma parte fixa, que é aqui o nome, e eu tenho uma parte variável. Então, a gente tem aqui, ó, se eu parar o mouse aqui, eu vou ver esse exemplo claramente que eu posso trabalhar com N possibilidades aqui. Então, aqui, eu tenho um nome fixo aqui, eu quero que ele seja gravado, né? A minha remessa, o nome da minha remessa seja gravada com a data de geração e com hora, minuto e segundo. E uma hashtag aqui para sequencial. Aqui eu tenho a parte em que eu quero que o meu arquivo seja gravado na extensão TXT e ela pode ser gravada na extensão REM também. Aí fica a critério de cada um. Eu vou cancelar a alteração aqui. Agora nós vamos passar para a parte de... Oi, Thales. Só acrescentando mais algumas informações aí para o pessoal. A ideia que a gente teve de ter esses dois cadastros do modelo, né, que é a ativação do contrato, é que futuramente a gente quer expandir essa funcionalidade para que também permita outras empresas, né, que prestam serviço, tanto de negativação como de terceirização, possam ser englobados, né, nessa funcionalidade. Né. Claro que, no primeiro momento, a gente fez com a SPC Brasil, que é uma instituição, né, amplamente conhecida por todos, e essa funcionalidade ela veio de um contrato de um participativo que o cliente contratou com a gente, então ele trabalha com a SPC Brasil, então por isso que a gente decidiu no primeiro momento pela SPC Brasil, né, tanto pelo fato desse cliente, né, do participativo, né, que contratou, como também o próprio fato da SPC Brasil ser uma empresa aí amplamente divulgada, né, e aceita no mercado nessa parte de negativação. Então a ideia do modelo é que a gente possa futuramente, né, ter outros modelos. Por exemplo, vamos pensar que futuramente tem outra empresa X, né, que também permite a negativação. Então, dentro dela, a gente teria que cadastrar um outro modelo, que aí tem outras informações no layout, para que possa funcionar. Então, a ideia de ter esse modelo é para poder futuramente a gente também permitir outras empresas que prestam o mesmo tipo de serviço. E o contrato vai ser propriamente dito o contrato que a empresa, no caso, né,
as empresas que são os clientes TOTVS, né, vão estar contratando junto à SPC, né? Então, se você tem um contrato com a SPC de prestação desse serviço, você vai ter esse número do contrato, que é informação importante que vai ser usada lá no layout de remessa, também esse próprio campo de identidade. Então, aí no contrato é realmente as informações do contrato que a empresa estabelece com a SPC para a prestação desse serviço de necadivação. E vão ser nas informações chaves, né, fundamentais aí, para os restantes dos nossos processos aí de bordereau, de envio de remessa e de retorno. Pode continuar, Cristina, só para enriquecer um pouco mais de algumas informações aí. Certo, obrigada, Thales. Eu vou agora para a parte de bordereau de negativação. Então, aqui eu tenho uma visão, eu já tenho 2 exemplos aqui, eu vou mostrar para vocês como foi realizado esse teste, e depois a gente vai fazer na prática a inclusão desse bordereau. Então, aqui, ó, eu tenho um bordereau de inclusão, de negativação, e aqui no anexo, eu tenho o lançamento que foi inserido nesse bordereau. Então, eu tenho aqui um bordereau que já foi, que a remessa dele já foi, ele já foi remetido ao SPC, ele já recebeu o retorno do SPC e ele retornou para o sistema, já foi importado, ele me mostra aqui o status de confirmado, quer dizer que ele já executou todo esse processo, inclusão, remessa, retorno. Então, ele aparece para mim aqui como confirmado. Aí é um dos casos que eu citei anteriormente, que esse cliente aqui, ele veio aqui na empresa e fez o pagamento. Então, o que eu fiz aqui no caso? Eu gerei um novo bordereau, vocês podem ver aqui ó, a referência do lançamento para o bordereau de inclusão. Eu gerei um novo bordereau, é o mesmo lançamento, só que eu gerei uma remessa de exclusão de negativação. Quer dizer que o meu cliente veio até a empresa, efetuou o pagamento e eu gerei uma remessa e recebi um retorno do SPC de que o nome do meu cliente foi retirado da negativação. Então, aqui, na visão de bordereau, ele mantém o status, o registro, né, desse processamento, como confirmado a inclusão e a exclusão, e o meu lançamento, meu cliente lá, ele volta com status de negativação para não remetido. Caso haja novamente a não confirmação desse pagamento ou atraso no acordo, alguma coisa desse tipo, eu posso novamente pegar esse lançamento e gerar um novo bordereau, gerar uma nova remessa e receber importar um novo retorno. Funciona dessa forma. Então, aqui através do processo, eu consigo fazer a remessa desse bordereau. Eu vou só selecionar aqui para mostrar. Vou tirar essa validação aqui. Mas aqui, o sistema, ele pega os dados do bordereau e já vem preenchendo os campos aqui. Então, eu tenho aqui o ID bordereau 2, né, que é o bordereau selecionado aqui para geração da remessa. Ele me traz o status, no caso, se eu não tiver realizado a remessa ainda, o status aqui ele vai ser pendente. Ele tem um sequencial de geração, ele tem um contrato associado, o último sequencial da remessa gerado e o próximo sequencial a ser gerado. Isso aqui é muito importante durante o processo de retorno. Por quê? Porque o SPC Brasil ele tem uma regra que é o seguinte, a cada remessa gerada, deverá ser feito primeiro o retorno dessa mesma remessa. Deixa eu dar um exemplo. Eu fiz uma remessa de negativação de um cliente fornecedor e enviei para o SPC. Em contrapartida, o SPC me devolveu esse retorno, só que eu ainda não executei ele aqui no sistema, ainda não fiz essa importação, e gerei uma segunda remessa. Então, quando eu gero essa segunda remessa e tento importar esse segundo retorno, o sistema valida, o primeiro retorno ainda não foi importado.
Então, essa importação, ela deve ser sequencial à geração da remessa. Remessa 1, retorno 1. Remessa 2, retorno 2. Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar no chat, tá, pessoal? Cristina, Sim. tem uma pergunta aqui a respeito se a remessa pode ser feita tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, o bordeiro, a geração do bordeiro. Não, não pode. Pessoa jurídica, não. A negativação aqui ela é só pessoa física mesmo. A negativação de pessoa física a gente não trabalha. Eu acho que é um pouquinho mais... Pessoa jurídica, né? Isso, pessoa Não, jurídica. isso. É só Na verdade, pessoa física mesmo. foi uma decisão de projeto, né, nessa primeira versão, nessa primeira versão, de trabalhar somente com pessoa física, devido à necessidade, né, desse primeiro cliente que a gente teve. Mas nada impede, né, o serviço, né, da SPC permitindo, né, se trabalhar também com pessoa jurídica, a gente evoluir a ferramenta também para poder permitir, tá? Mas nessa primeira entrega que a gente está fazendo é somente pessoa física. Isso. E é importante também deixar bem claro que o sistema ele valida, porque eu não posso negativar uma pessoa que tem um título que está em dia. Então, o processo ele vai ser executado com sucesso quando a data de vencimento for inferior à data atual, e esse lançamento for de um cliente fornecedor, cliente, no caso, pessoa física. Então, no cadastro do cliente fornecedor aqui, o sistema valida se ele é pessoa física ou pessoa jurídica. É importante também que no cadastro do meu cliente, eu tenha os dados de endereço preenchido, que o sistema ele valida isso também, que é que toda essa informação ela vai ser levada para o arquivo de remessa para que o SPC consiga fazer todo esse controle e essa negativação. Então eu tenho aqui, ó, vou agora executar na prática aqui para vocês um exemplo. Eu tenho aqui um lançamento que é o 6029 e esse cliente aqui ele está inadimplente. Então eu vou gerar um borderô para esse cliente, venceu há 1 ano atrás, ele está inadimplente há 1 ano. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou incluir um borderô, vou informar um contrato aqui. Vou informar que o tipo de operação aqui é inclusão, essa inclusão quer dizer que o meu borderô vai ser de inclusão de negativação. Informo aqui uma descrição para meu controle. Posso colocar qualquer informação aqui, desde que facilite o controle depois. Eu vou filtrar aqui o meu lançamento. Vou selecionar esse lançamento. Aqui, ele, na inclusão do lançamento, ele já nasce com o status de negativação como não remetido. Então, à medida que processos vão sendo executados, esse status de negativação na visão de lançamento, ele vai sendo alterado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Né, Cristina, que esse filtro aí, que é mostrado na tela, é um filtro sobre a tabela de lançamentos financeiros, então permite a gente fazer o cliente definir um filtro que quer ser usado. Por exemplo, quer somente os lançamentos dos clientes XYZ, eu quero somente os lançamentos que estão vencidos há mais de 1 mês, 2 meses, né? Então são todos campos sobre o lançamento financeiro, né? Então o próprio cliente pode definir o filtro, né, que quer usar, e esse filtro vai trazer um conjunto de lançamentos, né, e esses lançamentos vão ser usados aí para poder criar esse bordeiro. Sim, eu até abri a tela de filtro aqui para mostrar os campos disponíveis para filtragem. Exatamente. É um filtro padrão, né, que a gente usa na tela de lançamento financeiro, né, também é da mesma forma. Certo. Então, eu já gerei meu borderô, ele vai ser carregado para visão de borderô. Aí aqui eu tenho o meu anexo. Aí a gente vai acompanhar esse status aqui, ó. Então, o meu borderô, ele só foi incluído e ele está com status de pendente, eu não fiz nada com ele ainda não.
E o meu lançamento, ele fica com status de em borderô. Então, aqui na visão de borderô mesmo, eu vou fazer a geração da remessa. Como eu falei, né, os campos eles são preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com todo o meu cadastro que foi realizado de acordo com os sequenciais gerados aqui. Então eu vou executar aqui e gerar a remessa. Ela vai ser gerada, eu vou abrir o arquivo aqui, e já vou trazer o arquivo aberto aqui, só para vocês verem, ela foi salva no caminho que eu informei, e ele traz os dados do meu cliente fornecedor. Então, aqui, ele tem o header, com a informação do arquivo, ele tem 2 registros de detalhe, eu vou editar o layout lá para vocês verem. Ele tem 2 registros de detalhes com as informações do lançamento, e ele tem aqui o trailer do arquivo. Então, eu vou guardar esse arquivo aqui. Vocês podem ver que o status aqui, ó, quando eu fiz a geração da remessa, tanto o status do meu borderô quanto o status do meu lançamento já foi alterado para remetido. Quer dizer que eu já enviei essa remessa, que eu já gerei essa remessa que eu vou enviar para o SPC. Então, vamos supor que o SPC já me mandou o retorno dessa remessa aqui com alguma informação. Sim. Só uma informação que eu acho importante a gente ressaltar aqui, que esse arquivo que é gerado, né, similar ao processo, né, de integração bancária, é um arquivo que o sistema gera e cabe, né, à empresa, ao nosso cliente, né, pegar esse arquivo e fazer o envio lá para a SPC, né, que esse modelo da SPC, não existe um serviço para fazer envio, né, desse arquivo automaticamente, né, então cabe à empresa, né, depois fazer a geração desse arquivo de remessa, fazer o envio desse arquivo SPC, seja através de e-mail, ou seja, né, a opção que existir lá, de acordo com o contrato que a empresa tem com a SPC, tá? Que esse envio ele é manual, não via sistema. Sim. Só um minutinho, pessoal, que eu vou fazer a manipulação dos dados aqui para mostrar para vocês o processo de retorno desse arquivo. É como se a SPC estivesse fazendo a manipulação do arquivo lá para fazer o reenvio para a gente. Prontinho, tá aqui o arquivo de retorno que o SPC vai enviar à empresa, ele será basicamente nesse modelo aqui, onde ele informa que aqui, né, ele mostra que aqui é um arquivo de retorno, e o importante desse arquivo aqui é esses 2 campos aqui, como eu mostrei para vocês lá no cadastro, que é o código de retorno. Esse código de retorno é a resposta da SPC para a empresa, se ela negativou ou não, se o arquivo está certo ou não, e qual que é o resultado disso. Então, a gente vai importar esse arquivo aqui agora. Eu vou aqui no retorno, informo qual que é o contrato que a gente está trabalhando na geração do borderô, na remessa e no retorno é o contrato 1. Eu tenho aqui o arquivo de retorno que a SPC me enviou. Eu vou selecionar o arquivo e vou executar o retorno. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Como o arquivo foi manipulado agora, eu posso ter esquecido alguma coisa. O erro aqui não é de produto, tá, gente? É só a manipulação do arquivo mesmo. Deixa eu só manipular ele aqui, que pode ter faltado alguma informação. Eu só busquei o arquivo errado, tá, gente? Desculpem pela minha falha. Já está manipulado aqui como retorno, e ele tem aqui o código de retorno em formato. Então, é esse mesmo. Aqui eu vou definir o contrato. E ele executou o retorno e me gera um log, né? Ele gera um log aqui, que é gravado no mesmo caminho lá que eu tenho o retorno importado,
ele vai gravar, vai deixar salvo esse log aqui, caso seja um log de erro, por exemplo, o cliente consiga, né, a empresa consiga identificar qual que é o problema e gerar uma nova remessa ou verificar qual que é o erro. Então, antes da importação do retorno, né, da resposta do SPC, eu tinha o meu borderô e o meu lançamento aqui com status de remetido. Então, quando eu faço a importação, eu tenho o resultado da SPC com como foi processado o meu arquivo. Então, o sistema ele vai informar aqui o status da remessa foi confirmado e que a negativação desse cliente foi confirmada. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Eu vou fazer uma segunda simulação aqui, ó. Que é uma segunda remessa que eu vou gerar aqui, ó. Porém, vamos supor que o exemplo que eu dei, vamos supor que o cliente faça o pagamento, né, dessa dívida aqui. Então, eu vou pegar esse lançamento, né, esse mesmo lançamento aqui que eu criei, vou incluir, opa, VPN, tá, pessoal? Ela cai às vezes. Vou pegar esse lançamento, selecionar esse lançamento e vou gerar um novo borderô para ele. Só que esse borderô aqui agora, ele vai ser de exclusão. Então, eu informo aqui que eu vou excluir e que eu vou fazer a exclusão da negativação desse meu cliente. Então, aqui está o meu lançamento, ele mostra aqui que o status da negativação aqui é confirmado. Opa, esqueci de um detalhezinho aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho o motivo da exclusão. Então, por que eu vou tirar o nome desse cliente do SPC? Então, lá no layout do SPC, ele traz uma lista de possíveis motivos de exclusão. E o sistema e o cliente tem que seguir essa lista que o SPC passa. Então, eu vou colocar aqui que foi o pagamento da dívida. Eu estou retirando o nome do cliente do SPC porque ele pagou a dívida para a empresa. Executei aqui, fiz a inclusão do borderô. Aqui está o meu novo borderô de exclusão. A minha inclusão continua confirmado, como eu mostrei, e o meu borderô de exclusão fica como pendente. O status do meu lançamento, como eu fiz a geração do borderô de exclusão, ele fica como em borderô. Então, isso quer dizer que ele está atrelado a um borderô e a partir desse borderô eu vou gerar uma nova remessa. Aqui o processo de remessa, ele é comum aos dois processos de inclusão e de exclusão, de negativação. Então, o que vai definir se ele é de inclusão e exclusão vai ser o contrato aqui. Então, eu vou só executar mesmo aqui a remessa, ele vai me gerar o arquivo na minha pastinha. Ele me gerou aqui, ó, esse quarto arquivo aqui, ó. E vou editar ele aqui para vocês. Ele é remessa e ele tem os dados aqui da negativação e do meu cliente, da exclusão, né? Então, o que eu faço aqui agora? Vou pegar um arquivo, a SPC, eu já enviei esse arquivo, né, de alguma forma, para o SPC fazer a retirada da negativação do meu cliente. Então, eu estou esperando agora o retorno do SPC. Eu vou manipular novamente os dados aqui. Então, aqui está o meu arquivo. Opa, tem uma coisinha errada aqui, só um minuto. Prontinho. Então, aqui o SPC me devolveu um arquivo de retorno que vou fazer a importação no sistema. Então, aqui está identificado que ele é um retorno
todos os dados aqui que o SPC, que eu já tinha enviado para o SPC, que ele está me devolvendo, e aqui o código de ocorrência com alguma informação que eu vou saber agora qual que é, quando eu fizer a importação desse arquivo. Então, eu vou fazer aqui o retorno. O retorno também, ele é comum à inclusão e exclusão. Então, basta eu informar aqui só o arquivo e o contrato que está associado a todo o processo. E eu tenho aqui o meu log de retorno. Então, quer dizer que foi confirmado a exclusão da negativação do meu cliente junto ao SPC. Então, aqui, ó, o meu lançamento, o meu borderô estava como remetido, eu aguardando resposta do SPC sobre a execução disso aqui, como seria tratado. Então, quando eu importo o retorno, o sistema já entende que a exclusão desse borderô aqui foi confirmado no SPC. Então, o SPC fez a retirada da exclusão do nome desse cliente. E, em consequência, o status de negativação do meu lançamento, ele volta para não remetido, que é o status inicial da inclusão do lançamento. O nome do meu cliente não está mais negativado, então, ele volta para o estado inicial. Então, pessoal, basicamente é isso. Alguma dúvida? Quer completar mais alguma coisa, Thales? Acho importante falar que essa é uma primeira entrega que a gente está fazendo esse processo de negativação. A gente sabe, né, que existem pontos, né, que a gente pode evoluir, e eu acho que é interessante, né, a gente ter esse fórum aqui para a gente mostrar essa implementação e também para que vocês possam trazer outras demandas, né, que possam também trazer algum tipo de melhoria que a gente pode fazer para deixar a ferramenta, né, mais usual, melhor de ser usada. Acho que esse é um passo importante, né, desse webinar, para que também outros clientes possam ver a funcionalidade, possam passar a utilizar, e isso é o que a gente quer, que vocês usem, vocês, né, possam trazer novas demandas, que possam, né, pegar a ferramenta e utilizar no dia a dia de vocês. Tudo que a gente faz aqui, né, a gente, né, sempre tenta fazer o nosso máximo, né, de testes, né, para poder validar a funcionalidade, mas, né, a gente sabe que é o uso real ali no dia a dia, né, que faz com que a ferramenta ela vá ganhando corpo com o tempo. Tá? Então, à medida que vocês forem utilizando, pode trazer as demandas para a gente, acessar o nosso suporte, central colaborativo, se tiver alguma nova melhoria. Eu acho que muita gente talvez esteja se perguntando, se eu quiser utilizar uma outra empresa, a Serasa, ou alguma outra empresa que também faz negativação, aí, gente, tem que ser visto muito caso a caso. A gente, né, fez essa primeira entrega, que foi através do SPC Brasil, que tem um layout de arquivo específico e que usa essa arquitetura, né, de arquivos. Se tiver outras empresas que usam um layout igual ao da SPC, ou um layout que seja similar, né, em termos ali de arquivo de registro, nosso lá tem o header, um arquivo detalhe, tem um registro de fechamento, a gente consegue sim adaptar, né, para outros formatos, né, mas tem que ser realmente tratado caso a caso. Então, se tiver outras demandas de outras empresas, tragam para a gente, nos envie algum material, alguma documentação, um layout, para que a gente possa validar. A ideia é realmente, né, que essa ferramenta possa ser expandida também para outros formatos, para outras empresas. E como a Cristina até já colocou lá no início da apresentação, essa é uma primeira parte dessa funcionalidade que a gente chamou de cobrança terceirizada, no nome mais abrangente, que compreende essa parte, que é a negativação dos inadimplentes, e uma segunda parte que a gente está em fase de desenvolvimento, que é para poder fazer a parte de terceirização, que é enviar uns títulos para que uma empresa terceira faça a cobrança desses títulos. Depois, né, essa mesma empresa, aí ela que vai fazer o contato com aquele cliente que é devedor, fazer a negociação, e depois retorna essas informações, né, para dentro do sistema que possa ser feita a baixa. Então, esse é um processo que a gente está trabalhando e que vai ser liberado na versão 12.1.32, tá? Então, acho que é bem legal essa parte da negativação, acho que já é uma demanda já antiga
que alguns clientes já nos trouxeram, que agora a gente conseguiu liberar, que acho que vai ajudar bastante. A gente sabe que essa questão da inadimplência hoje são uma das grandes preocupações que as empresas têm em diversos segmentos. Então, né, o que eu vou pedir para vocês é realmente utilizem a ferramenta, né, se tiver alguma evolução, alguma nova necessidade, traga para a gente, para que a gente possa verificar, analisar e tratar. O intuito é realmente cada vez mais a gente consiga evoluir essa ferramenta. Eu acho que em termos aí de processo mostrou tudo, Cristina. É importante, né, que você está mostrando aí que o nosso layout, né, ele foi feito através do gerador de saídas, então tem alguns clientes que têm um conhecimento um pouco maior de como usar o gerador de saída, então se precisar adaptar esse layout para trazer uma informação diferente, alguma informação a mais, né, que tem na sua empresa, né, pode ser feita uma cópia desse layout e fazer os ajustes aí necessários, né, se tiver que customizar algum campo, precisa ser enviado, né, especificamente para vocês. A ferramenta de gerador de saída, ela tem essa flexibilidade, né, de permitir isso. Então, ele já vai ser entregue, né, junto com a funcionalidade, né, nos nossos objetos gerenciais, esse layout, né, para SPC. E a gente mostrou esse processo aí, como fazer a parte de parametrização ali dos cadastros, a geração do bordereau, a geração de remessa, a geração de retorno. Acho que um ponto que é bem interessante a gente falar, Cristina, né, não me recordo se você mostrou aí, é que quando você faz a parte do retorno de uma remessa de negativação, quando você faz a baixa, na verdade, né, de um título, né, que já está negativado, o sistema muda o status, né, de negativação do lançamento, né, para retirar a negativação. Então, é uma forma dos clientes, né, poder ver que o lançamento já foi pago e que ele precisa ser gerado uma remessa de exclusão da negativação. Então, é uma parte que é bem interessante, né, que aí permite depois identificar mais facilmente quais são esses lançamentos que foram baixados e, consequentemente, precisam ser enviados para poder retirar a negativação. Não sei se você mostrou, o que está mostrando aí agora, não é isso? Eu fiz a baixa do lançamento aqui, mas esse aqui não consigo mostrar agora, Thales, porque eu já tinha feito todo o processo de retirada da negativação. Então, o processamento aqui, ele é normal, como se o cliente não tivesse sido negativado, né? Mas o que o Thales está falando é que o status aqui, ó, ele seria, né, de retirar negativação, que é um aviso à empresa que ela deve ser gerado um borderô para aquele lançamento e enviado ao SPC para retirada do nome do cliente. É uma ajuda, né, Thales, no controle, né? Tem uma pergunta interessante aqui perguntando a respeito de quando um lançamento de um cliente ele é negativado, se no cliente, no cadastro de cliente, fica algum flag, alguma marca indicando que ele está negativado. Hoje não, tá, Carlos? Isso já foi uma melhoria que a gente já levantamos, né, já estamos aí para poder ser tratado futuramente, mas hoje realmente não. Hoje a gente não tem ainda nenhum flag lá dentro do cadastro cliente-fornecedor que indica que está negativado, mas já vamos tratar isso em breve, né, e a gente libera, né, e divulga lá dentro do TDM. Mas é realmente uma opção bem interessante, né, que fica mais fácil, né, dentro do próprio cadastro do cliente-fornecedor, né, conseguir identificar aqueles que estão negativados, né. O interessante seria ter um histórico de negativações, né, talvez um anexo dentro do cliente-fornecedor que mostrasse todas as negativações que esse cliente sofreu, né, quanto foi feito, mas já está no nosso radar aqui para a gente poder tratar numa das próximas entregas aí. Eu vou ver mais algumas perguntas aqui, Cristina. Tem uma pergunta que fala, se eu já tiver uma remessa de boleto de cobrança gerada para o título, eu consigo gerar também uma remessa de negativação? Acontece que alguns clientes pedem um boleto, mas não pagam. Eu respondi aqui, acho que é importante mostrar algumas perguntas aqui, achei interessante, que realmente não tem restrição de o boleto já estar registrado, né, para poder enviar para negativação.
não tem nenhum tipo de restrição a esse respeito. Também pergunta se pode ser feito, como identificar, né, o envio de lançamentos com um atraso maior do que X dias. Então, a gente pode usar o filtro lá na tela da inclusão de Bordeaux, que permite tratar os campos lá do lançamento. Então, pode criar um filtro de acordo com a necessidade que os clientes tiverem. Pergunta a respeito dos bordeaux. Os bordeaux, eles ficam numa visão, e nessa visão ela tem o controle de permissão por perfil. Aí tem a pergunta perguntando se pode ter um controle de perfil hoje por segurança por filial. Hoje realmente não existe, mas acho uma demanda assim, interessante, que a gente pode colocar aqui também no nosso radar, de talvez criar um filtro para o usuário, para os registros lá de Bordeaux, seria algo realmente poderia ser interessante. Mais algumas perguntas aqui. Pergunta, né, sobre cadastro do cliente, se fica marcado como negativado, né, eu já respondi agora. Uhum. Se caso existam diversos lançamentos em atraso de um cliente, devo enviar um por um ou gerar um novo com valor somado? Você podia mostrar, Cristina, na tela de inclusão de Bordeaux, que tem aquela opção de agrupamento? Porque você pode enviar você pode enviar, né, um único valor, né, de negativado, né, para o cliente fornecedor. Na verdade, o que a gente envia é informação de incluir Bordeaux, porque a gente pode indicar, né, se vão ser, digamos, N negativações, ou se a gente vai fazer o agrupamento daquela negativação, né, pelo cliente fornecedor, eu acho que também tem pelo responsável financeiro. Ah, tá. Isso vai ser no processo de geração de remessa. De geração de remessa? Sim, é na remessa. Não me recordava se é geração de remessa ou geração do Bordeaux. Isso, é na geração da remessa. Eu tenho um tipo de agrupamento aqui. Tipo de agrupamento. Você pode agrupar, né, por cliente fornecedor ou por responsável financeiro. Né, que aí no arquivo de remessa vai ser gerado uma linha só, agrupando todos aqueles valores que foram selecionados lá nos lançamentos que estão no Bordeaux. Isso. Aqui, como eu já gerei a remessa aqui, ele não habilitou o campo aqui para abrir aqui a flex, para mostrar, mas é isso. Ok. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Que a gente tinha aqui no quadro de perguntas e respostas mais algumas, mas parece que houve algum probleminha aqui, desapareceram algumas perguntas que já tinham sido feitas e estavam em aberto. Então, se tiver alguma respondida, aí pode digitar que a gente vai respondendo aqui. Se for necessária a negativação de 2 ou mais lançamentos de um cliente, o cliente pagar apenas um deles, conseguimos baixar a negativação de um único lançamento? E aí vai depender de como foi feita a negativação. Se você enviou agrupado esses lançamentos, né, o valor, então, por exemplo, você tinha 2 títulos, cada um de R$500. Se você pediu para poder fazer a remessa agrupando, lá na SPC vai chegar a informação de que tem um valor devido de 1.000. Né? Então, na verdade, acho que segundo a gente conversou com o cliente, né, do participativo, quando esse devedor ele paga qualquer um dos valores, mesmo que seja parcial, a empresa já tem que solicitar a retirada do nome dele do SPC. Então, vamos dizer que, por exemplo, ele pagou somente um desses títulos, ou pagou somente parcial um desses títulos, a empresa já tem que enviar para a SPC para poder retirar o nome dele da lista, né? Também essa foi a informação que nos foi passada pelo cliente, né, do participativo, né? Mas aí vai depender muito de como foi feita o envio, né? Mas é possível sim, você pode fazer a exclusão da negativação de um título só que você trabalhou. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu vou colocar um link aqui, que é de uma pesquisa a respeito do nosso webinar. Esse webinar ele foi gravado, ele passa por um processo de formatação, e depois ele é disponibilizado para os clientes todos terem acesso.
Todo mundo que participou, que entrou aqui no webinar, a gente já tem a lista de e-mails já cadastrada aqui, nós vamos enviar o link da apresentação, quando ele estiver liberado, para todos vocês, que aí vocês podem voltar, ver a apresentação novamente, pode passar para outros colegas aí de vocês, e também poder usar para poder tirar algum tipo de dúvida. Então, já vai fazer a divulgação, e nos próximos dias vocês vão estar recebendo por e-mail o link da apresentação. E eu vou colocar aqui no nosso bate-papo um link de uma pesquisa, que a gente está fazendo, uma pesquisa a respeito desse webinar, para que vocês possam falar para a gente o que vocês acharam dessa apresentação, outros assuntos que vocês acham que seria interessante a gente poder mostrar aqui também através do webinar. Então, fique à vontade, é uma pesquisa e realmente só para a gente poder identificar o quão bem a gente está indo, né, na divulgação do webinar e também na produção do próprio conteúdo e também coisas que vocês acham interessantes da gente poder colocar nas próximas apresentações. Então, pessoal, se não houver mais dúvidas, nós vamos encerrar por aqui, agradecer muito a presença de vocês, fiquem ligados aí na agenda de webinars, a gente está aqui dentro do back-office, né, com um conjunto, tentando, né, divulgar cada vez mais, colocar mais apresentações aí, que a gente acha que esse é um canal muito importante para a gente poder divulgar as nossas funcionalidades, tem muita coisa que alguns de vocês não conhecem, ou que às vezes usa de um jeito diferente, sem, né, toda a totalidade, né, que a funcionalidade permite. Então, temos, né, mais algumas apresentações do financeiro nos próximos meses, então fiquem sempre ligados aí na agenda, vai vir novidades aí também das nossas próximas apresentações, agradecendo aí a presença de todos vocês, agradecendo a Cristina, né, pela apresentação e também a mim pelo trabalho de apoio aqui, e encontro vocês aí na próxima oportunidade, no próximo webinar. Então, obrigado e boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer a presença de todos e deixar aberto aqui as sugestões, dúvidas, tá bom, pessoal? Boa tarde a todos.